Você sabia que ainda hoje existe uma parte do continente africano que luta por sua independência e é formalmente uma colônia? Essa é a situação do Saara Ocidental, onde hoje está em curso uma luta de libertação nacional por meio armado, uma guerra de libertação nacional de um povo contra seus colonizadores, hoje representado pelo Marrocos. Essa é a situação do povo saarauí, que vive em pleno deserto do Saara e que desde a década de 70 conduz uma guerrilha no deserto por sua independência e por sua libertação nacional. Por algumas décadas, essa luta armada, essa guerra de libertação esteve paralisada, mas desde 2020 voltou à tona e esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta do canal. Olá pessoal, meu nome é Euclides Vasconcelos, professor de História, Geografia e analista geopolíticos e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, sejam bem-vindos àqueles que estão chegando pela primeira vez. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo para ajudar no engajamento, se inscrever no canal, que é muito importante, e de contribuir financeiramente com o projeto se você puder e quiser. Ao longo de todo o vídeo vai ter um QR Code aqui no canto para o Pix. A chave está aqui na descrição. Quem puder fazer uma contribuição mais regular, uma contribuição mensal, existe a nossa campanha no Apoia-se, que está aparecendo na tela aí para vocês agora e cujo link também está aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje, que vai ser um vídeo extenso, vai ser um vídeo grande, vai ser um vídeo complexo, mas eu juro que eu tentei ser o mais didático possível. Mas esse tema, inclusive, pela grande linha do tempo que a gente vai percorrer, vai exigir algo um pouco mais complexo, algo um pouco mais demorado, mas tentaremos fazer da maneira mais dinâmica possível. Pessoal, para entender quem é o povo sarauí, o que é o Saara Ocidental, qual que é essa luta de libertação nacional dessa que ainda é considerada, inclusive pela ONU, a última colônia do continente africano, pois é, para vocês observarem que nem formalmente o colonialismo ficou completamente para trás, ainda existem colônias, ou no caso, uma colônia formal no século XXI. Isso para a gente não falar nas formas de neocolonialismo que as antigas colônias ainda estão submetidas. Mas para a gente entender bem do que é que se trata, a gente primeiro vai ter que dar uma olhada em alguns mapas para se localizar geograficamente, se localizar geopoliticamente e entender de que forma essa luta em curso, inclusive, se articula com outras questões maiores que dizem respeito, inclusive, a disputas entre potências ao longo de toda a história. Para começar, vamos dar uma olhada nesse primeiro mapa que está aparecendo na tela aí para vocês agora. Observem aqui que esse mapa mostra o continente africano do lado direito da tela, o continente europeu em cima do continente africano. Aqui embaixo, no cantinho, um pouco da América do Sul. Em cima, do lado esquerdo, a América do Norte e a Groenlândia. Observem essa faixa de terra no continente africano que está marcada em verde, pessoal. Esse é o Saara Ocidental, uma faixa de terra no noroeste da África banhada pelo Atlântico Norte. O Saara Ocidental ele fica localizado numa macro-região ali do continente africano, no norte do continente africano, conhecida como Maghreb, que esse segundo mapa aí na tela para vocês agora mostra todos os países que compõem o Maghreb. A composição política dessa região ela mudou ao longo dos anos, das décadas, mas hoje, como mostra esse terceiro mapa que está aparecendo aí para vocês, agora essa região contempla a Argélia, a Líbia, a Mauritânia e Tunísia, além, é claro, do Saara Ocidental. Observa aí as fronteiras do Saara Ocidental, esse cantinho aí marcado em amarelo no mapa. Vai ser importante para a gente entender toda essa questão aqui ao longo do vídeo, tá? O Saara Ocidental, no canto esquerdo da tela de vocês, em amarelo, ele é ao norte, faz fronteira com o Marrocos, em verde, tá? Faz também uma pequeniníssima fronteira com a Argélia, de azul, essa parte grande aí em azul. Você vê que ali entre o Marrocos e a Argélia tem um pontinho ali
em que o Saara Ocidental faz fronteira com a Argélia. Esse pontinho vai ser muito importante para a gente entender como essa luta se desenrolou ao longo dos anos. Ao sul e a leste, o Saara Ocidental faz fronteira com a Mauritânia, tá? E a oeste ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Uma outra coisa que vai ser muito presente quando a gente estiver analisando a questão do Saara Ocidental é o Mar Mediterrâneo, aí no norte da África. Dá uma olhada nesse mapa aí, ó, que banha a Líbia, banha a Tunísia, banha a Argélia e o Marrocos ali, ó, que separa o norte da África do continente europeu. Esse é o Mar Mediterrâneo. Esse mar é muito importante, inclusive, porque observem o Marrocos, que sua pontinha no norte liga a Espanha, liga o continente europeu. Exatamente por isso, o Marrocos acaba sendo rota principal para imigrantes que estão fugindo do continente africano em direção à Europa e para rotas de tráfico de pessoas, de armas e principalmente de drogas. E considerando que a imigração é uma questão na Europa hoje e cada vez mais, o Marrocos tem na mão a possibilidade de controlar o fluxo migratório do continente africano, os que passam por ali, é óbvio, em direção ao continente europeu. Então, a depender de como as questões políticas entre o Marrocos e a Espanha estão se dando e o tema do Saara Ocidental aparece aí, o Marrocos abre as portas da imigração em direção à Europa ou segura essas portas na medida em que quer pressionar a Espanha a adotar suas posições. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, nesse caso, se o jogo geopolítico estiver, em alguma medida, ou a posição de algum país europeu, ou no caso em específico da Espanha, acabar desagradando o Marrocos, ele tem a possibilidade de uma jogada mais agressiva, de uma cartada mais agressiva. Qual que é essa cartada? É abrir a porteira do seu controle migratório, do seu controle de fronteiras da migração. Essa região do Maghreb, o clima dessa região, ele é dividido em duas grandes características. Um clima mediterrâneo no norte do Maghreb, dessa região do continente africano que a gente viu, e no deserto do Saara ao sul de toda essa região. Só para vocês terem uma noção da dimensão do deserto do Saara, observem essa imagem aí na tela, que é uma imagem feita por satélite, em que mostra o deserto do Saara visto do espaço. Toda essa região aí, a região mais no canto esquerdo da tela, é a região do Maghreb, mas à direita está ali a Península Arábica, mas isso é todo o norte do continente africano e uma parte do continente europeu ali em cima. Observem a extensão dessa área cor de terra aí, que é o deserto do Saara, que vai ser o palco da nossa discussão de hoje. E é no meio das tempestades de areia desse deserto que luta um povo até hoje por sua independência. Nessa região que no verão chega a 60 graus Celsius, que no inverno o vento frio à noite acaba sendo cortante, é esse o palco da guerrilha Saharaui. O povo Saharaui conta com 250 a 350 mil pessoas, a depender da fonte que se consulta. Não é um povo numeroso demograficamente falando. Mas acontece que nem todo esse povo vive na sua terra, nem todo esse povo vive no Saara Ocidental. E a parte desse povo que vive na sua terra vive também sob ocupação marroquina. Para entender isso, vamos dar uma olhada em mais esse mapa que está aparecendo na tela para vocês agora. Gente, essa é a situação atual do Saara Ocidental. Observem essa divisão, tá? A parte mais clara do Saara Ocidental é que pega toda a costa do Atlântico, vai ser muito importante isso, representa mais de 2/3 do território do Saara Ocidental e a parte que é ocupada militarmente pelo Marrocos, e onde o povo sarauí vive submetido a uma opressão nacional. O Marrocos, inclusive, construiu um grande muro, um extenso muro de areia, o segundo maior muro existente no mundo, perde só para a muralha da China, para separar o território ocupado pelo Marrocos do território libertado, das zonas liberadas. O muro é justamente essa grande linha vermelha
que vocês estão vendo aí no mapa. E a outra parte, no canto direito da tela de vocês, é a parte controlada pela Frente Polisário, a Frente de Libertação Nacional que conduz a luta do povo sarauí. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Nessa parte controlada pela Frente Polisário, que é uma parte muito pequena do território, como a gente vê no mapa, vivem poucos sarauís, aqueles que ainda são nômades, que ainda preservam a tradição do nomadismo. Daqui a pouco a gente vai entender como é que esse povo se formou, quais são as características dele. Cerca de 150 mil sarauís vivem nessa maior parte ocupada pelo Marrocos, submetidos a um regime de opressão nacional e de perseguição política. Mas também boa parte desse povo, quando começou a segunda fase da sua guerra de libertação, a fase contra o Marrocos, boa parte desse povo fugiu, peregrinou pelo deserto do Saara e hoje vive nesse. Observa lá no canto superior do mapa, no canto superior direito do mapa, ali na Argélia, vocês estão vendo um pontinho marcado? Ali existem 5 campos de refugiados sarauís que vivem no meio do deserto argelino e que fugiram da sua terra e foram perseguidos, foram expulsos da sua terra quando começou a guerra contra o Marrocos e a Mauritânia, que também está envolvida nessa história. Nesses acampamentos que ficam na Argélia, onde vive esse povo há exatamente 50 anos, lá formou-se uma espécie de governo no exílio. Lá montou-se uma administração civil, lá também é o quartel-general, a principal base militar da Frente Polisário, cujo exército conduz a atual guerra contra o Marrocos, e lá vivem dezenas de milhares de saarauís no meio do deserto da Argélia. Esse estado no exílio é chamado de República Árabe Saaraui Democrática. O atual presidente dessa república no exílio é Brahim Ghali, esse que está aparecendo agora aí na tela para vocês, e que além de ser presidente da República Saaraui, é também o secretário-geral da Frente Polisário. A gente vai entender como é que se formou essa frente, essa tal da Frente Polisário. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante quando o tema é o Saara Ocidental, que são os seus recursos naturais e que fazem dele uma área muito cobiçada e muito importante para o Marrocos. E por isso o Marrocos conduz sua ocupação militar do território com mão de ferro. Observa mais esse mapa na tela aí, o mapa dos recursos econômicos do Saara Ocidental. São 3 os principais recursos naturais do Saara Ocidental. O primeiro deles é a pesca. Vocês estão vendo aí no mapa, no canto esquerdo, uma parte aí meio listrada. Trata-se ali de um ambiente biológico ideal para a reprodução de muitas espécies, desde peixes até moluscos, crustáceos e até algas, que fazem dali um banco de pesca riquíssimo. E para vocês terem uma ideia, em 2020, o Saara Ocidental foi responsável por quase 70% da quantidade anual de tudo que o Marrocos pescou no Oceano Atlântico. Esse banco de peixes do Saara Ocidental, sozinho, representou 70% das pescas do Marrocos. E não só o Marrocos acaba explorando a pesca nessa região, vários outros países europeus ou empresas de outros países europeus e até da Rússia também marcam presença nessa pesca que é formalmente ilegal de acordo com o direito internacional, mas que na prática é garantida porque é garantida a ocupação militar do Marrocos naquela região. Para que vocês tenham uma ideia, o Marrocos, graças ao Saara Ocidental, é um dos 5 países que juntos têm quase 90% das reservas mundiais de fosfato. O fosfato, pessoal, ele é muito importante, principalmente para a agricultura, para a fabricação de fertilizantes. É um minério muito importante para esse setor e acaba sendo uma fonte de riqueza inestimável para o Marrocos. A exploração do fosfato no Saara Ocidental. Esse elemento, esse recurso é tão estratégico para o Marrocos que todas as minas de fosfato são exploradas única e exclusivamente por empresas estatais marroquinas. Mas só para vocês terem uma ideia na quantidade de fosfato que a gente está falando, dá uma olhada nesse ranking que está aparecendo aí na tela agora para vocês, que foi feito com base em dados
do Serviço Geológico dos Estados Unidos, tá? Olha aí os 5 maiores detentores de fosfato no mundo. O Marrocos está em primeiro lugar com 50 bilhões de toneladas de fosfato. O segundo lugar é a China, que tem 3,8 bilhões. Então, entre o segundo lugar, que é a China, e o Marrocos, tem mais de 45 bilhões de toneladas de diferença, tá? Veja só, o Marrocos coloca na conta do seu fosfato tudo que tem no seu território e no Saara Ocidental. Então, a gente não tem um dado muito preciso sobre quanto desse fosfato está lá no Saara Ocidental, mas é a esmagadora maioria, porque naquela região estão as maiores minas do mundo e é por isso que o Marrocos mantém um controle com mão de ferro. Por fim, a terceira maior riqueza, nesse caso, uma riqueza em potencial, é o petróleo e gás, tá? Porque até agora, por que eu falei em potencial? Nenhuma descoberta de petróleo foi feita no Saara Ocidental em si, no território. As duas únicas licenças de exploração são feitas por empresas estrangeiras, no caso, ambas de Israel e ambas offshore, né? Longe da costa. Dá uma olhada aí no mapa, observa que a parte marcada como do petróleo está longe da costa, mas está em águas do Saara Ocidental, em águas nacionais do que seria o Saara Ocidental se não fosse uma região ocupada. Então, bora lá, a gente está falando de uma área que tem as maiores reservas de fosfato do mundo inteiro, um minério importantíssimo para a produção de fertilizantes, que são, por sua vez, importantíssimos para a agricultura. Tem uma das áreas de pesca mais importantes do Atlântico e do mundo inteiro, e é uma região que há muita prospecção sobre a existência de petróleo e gás. Então, em termos energéticos, em termos de recursos naturais, vocês estão vendo por que essa região é tão importante para o Marrocos. Tá, mas como é que essa questão chegou na situação atual em que o Marrocos controla 2/3 desse território, conduz uma política de opressão nacional contra o povo saharaui e há uma guerra em curso que a gente nunca ouviu falar. Boa parte de vocês, eu imagino que está ouvindo falar pela primeira vez agora. Para variar, como muita coisa contemporânea, isso remonta ao colonialismo europeu, aos anos de imperialismo e colonialismo europeu no continente africano. E nesse caso, em específico, o colonialismo espanhol, já que foi a Espanha que invadiu e colonizou o Saara Ocidental pela primeira vez. Os primeiros habitantes do Saara Ocidental surgiram ali lá pelo século V. Eram povos nômades que viviam no deserto, que viviam do deserto, que não tinham um modelo político organizacional próximo do que é o Estado moderno, mas tinham suas próprias formas de organização social, sim. Aos poucos, esses povos, essas tribos do deserto passaram a ter contato com o mundo muçulmano do norte da África, adotaram o Islã, é um povo muçulmano, e adotaram também a língua árabe. É em 1884, portanto, no final do século XIX, que a Espanha manda sua primeira expedição a se instalar na costa do Saara Ocidental, que passa a ser conhecido como Saara Espanhol, porque a Espanha se declara protetora daquela região. Vamos lembrar que nesse contexto era a França que era a principal colonizadora do norte da África e há uma disputa entre Espanha e França por essa fatia do território. A Espanha conseguiu com que os povos nativos daquela região acordassem, assinassem um acordo reconhecendo a proteção espanhola, mas o que a França fez foi, sabendo que dali a um mês, em 1884, aconteceria a famosa Conferência de Berlim, ela instalou uma missão no Saara Ocidental para que na Conferência de Berlim ela pudesse dizer que aquele território era seu, era sua fatia do continente africano. A gente em algum momento vai ter um vídeo mais complexo sobre a Conferência de Berlim, porque ela é uma conferência muito importante, mas é basicamente uma reunião de potências europeias com a presença de outros países como observadores. No caso, os Estados Unidos estiveram na Conferência de Berlim, mas é uma conferência majoritariamente europeia, criada para regular o colonialismo europeu na África. Ela foi organizada pelo chanceler alemão Bismarck, o famoso Bismarck. Ela aconteceu em Berlim e sua intenção era regular o direito internacional colonial. Era basicamente uma conferência de potências europeias
que sentaram na mesa e dividiram o continente africano de cabo a rabo, e por isso até hoje a maior parte das fronteiras africanas são literalmente uma linha, porque esses mapas foram divididos assim entre as potências colonizadoras. Tal território é francês, tal território é alemão, tal território é espanhol. E durante a Conferência de Berlim, a Espanha notificou as demais potências europeias de que o Saara Ocidental era seu, que o Saara espanhol, como era chamado, lhe pertencia. Como vocês podem imaginar, os povos da África não foram consultados sobre a divisão colonial feita do seu território na Europa. Alguns anos depois, em 1900, a França e a Espanha regulam entre si aquela região, definem com mais detalhes aquela região entre si, com base no que foi decidido na Conferência de Berlim. Esse mapa na tela é um mapa de como ficou a divisão do entorno do Saara Ocidental nesse acordo feito entre França e Espanha com base no que foi decidido da Conferência de Berlim. Observem esse ponto laranja no topo do mapa. Aquilo ali é a Espanha, tá? A parte mais clara embaixo é uma parte do Marrocos que ficou sob controle espanhol. Tudo que está em verde aí são colônias ou protetorados franceses, e tudo que está em laranja e amarelo mais embaixo é da Espanha. Então vejam, a origem dessa questão, que tem seus ecos ainda hoje, está na disputa europeia pelo continente africano, no colonialismo e no imperialismo europeu no continente africano. Mas, pessoal, durante mais de 30 anos, a presença espanhola na região se, se resumia a alguns poucos postos, não estavam nos interiores, inclusive porque havia povos no interior do deserto que lutavam contra essa presença espanhola, mas essa presença se resumia a poucos postos na costa e a uma atividade de pesca já naquela época nessa região. Mas a certa altura, a França passa a pressionar a Espanha para garantir a segurança das fronteiras coloniais, evitar que os povos do território dominado pela Espanha circulassem entre os territórios dominados pela França. Mas vamos lembrar do que eu falei no início, pessoal. Os povos que viviam nessa região, eles eram nômades. Significa dizer que eles viviam transitando pelo deserto do Saara, e eles não obedeciam às fronteiras criadas por França e Espanha, porque aquelas fronteiras não lhes eram legítimas. Eram fronteiras impostas e desenhadas no mapa de algum gabinete europeu. Eu quero ler aqui para vocês um trecho que foi citado nesse livro aqui, Nem Paz, Nem Guerra, 3 décadas de conflito no Saara Ocidental, mas ele foi citado aqui porque ele é o trecho de um livro de memórias de um oficial militar espanhol que serviu no Saara Ocidental, que era parte do corpo de tropas do Saara Ocidental espanhol. E esse trecho resume bem a relação dos povos daquela região com o deserto e com as fronteiras impostas. É uma situação que se passa no momento em que França e Espanha começam a se estranhar um pouco por causa dessas questões fronteiriças e de povos que transitavam ali. O trecho diz o seguinte, é um trecho um pouquinho grande, mas que vale a pena a gente ler. Na década de 1950, um oficial francês chegou ao sul do Marrocos. Na época, essas terras eram o limite entre o protetorado francês e o espanhol. As mulheres da família nômade se apressaram em estender almofadas de cores alegres para que o visitante se seguisse confortável. 2 homens negros ligados à família desde pequenos correram para levar uma ovelha ao sacrifício. Receber alguém importante em sua tenda faz com que o nômade viva um momento de alegria e mostre seu espírito hospitaleiro e desprendido. Pierre ocupou um assento com a fronte virada para a entrada, como manda o protocolo sarauí. Como você está? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que notícias você tem? Até aí, o oficial francês manteve ele mesmo os rituais de saudação em Hassânia, é o dialeto sarauí. A partir de então, ordenou que um sargento que o acompanhava traduzisse suas palavras. Pierre se sentia muito à vontade com aquela gente. Enquanto pegava nas mãos as bordas inferiores do vaso de chá para não se queimar,
comentou que havia notícias de que no sul estava chovendo muito. Salek disse que, se as notícias se confirmassem, tomariam a direção daquelas terras em breve. O oficial não o aconselhou. Contou que estava sabendo que no sul havia gente armada perseguindo os espanhóis. Sei que a água que a chuva traz é boa para seu gado, mas nas atuais circunstâncias seria melhor que você ficasse por aqui, avisou o francês. Senhor, nunca em nossa terra nos foi proibido de ir de uma parte a outra. Nunca fomos acima do rio Drá. Sempre fomos atrás das nuvens em busca das melhores zonas de pasto e, ainda que agradeça seu conselho, seguiremos fazendo sempre o mesmo, sem nos importarmos se estamos na zona da França ou da Espanha. Não nos importa quem quer o domínio da terra. Não entendemos de política porque essa areia é dos nômades que nela nasceram e cresceram. Uns e outros vieram para essas terras, mas ninguém vai nos impor um muro que nos proíba o passo. É certo que impusestes a paz com a força de vossas armas, mas vossa penetração pelo Saara tinha outros fins. Depois dos militares vieram os homens da ciência e buscastes as riquezas da terra, o sal, o ferro e os peixes do mar. Vocês, europeus, distribuíram a África em pedaços, como se reparte a carne de uma ovelha entre os seus convidados. É então na década de 50 que se descobre as grandes reservas de fosfato do Saara Ocidental. E foi somente no final da década de 50, por causa do fosfato, que a Espanha passou a colonizar de fato o Saara Ocidental. Passou a, por causa do fosfato, se dirigir em direção aos interiores do deserto para explorar essa riqueza. Pessoal, observem uma coisa: a década de 50 já é a primeira década pós-fim da Segunda Guerra Mundial. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, existe um grande movimento a nível global de descolonização. Vários países, vários povos, várias regiões do planeta lutando por sua independência, derrotando o colonialismo europeu, e é nesse momento, de maneira até um pouco anacrônica, que a Espanha passa a tentar colonizar de fato um território que ela já possuía formalmente, de acordo com o direito colonial europeu, já há bastante tempo. Isso acontece durante o governo de Francisco Franco, tá? A ditadura fascista na Espanha de Francisco Franco. O general Franco, ele vai ser uma figura muito presente nesse tema, muito presente na questão do Saara Ocidental. Mas caso vocês queiram se aprofundar no papel de Franco e na política de Franco para com as colônias e para com a descolonização que vem acontecer depois, eu sugiro esse artigo aí do portal Decifrando la Guerra, um portal espanhol que foi fonte muito importante para esse vídeo, que detalha toda a relação de Franco, seus ministros e seu governo com as colônias espanholas. E vejam só, eu falei para vocês, na década de 50 que a Espanha passa de fato a colonizar aquela região que já era sua, segundo o direito colonial. Mas isso acontece no momento em que todo o mundo passava por uma onda de descolonização, certo? Nessa década, em 1956, o Marrocos se torna independente da França. Em 58, pressionado por essa onda mundial de descolonização, que tinha inclusive na ONU seus representantes, por um momento a ONU tenta gerir esse processo de descolonização, tenta gerir as lutas de libertação nacional no mundo inteiro, em alguns casos sendo palanque para incentivar esses movimentos, sendo utilizada como palanque para incentivar esses movimentos. Em outros casos, sendo utilizado pelas potências para tentar controlar a forma como esses movimentos lutavam, a ONU passa a pressionar a Espanha e então a Espanha muda o status jurídico administrativo do Saara Ocidental. Deixa de ser uma colônia da Espanha na África e passa a ser uma província da Espanha. Passa a ser considerada parte do território espanhol, parte da metrópole espanhola, só que no ultramar, como se aquilo ali fosse uma província espanhola, como todas as outras do continente. Mas claramente não era assim que o Saara Ocidental era tratado, e muito menos o povo saarauí era tratado como povo espanhol. Essa mudança no status jurídico foi muito mais
uma tentativa de criar um engodo, de dizer, olha, nós não temos mais colônia, a gente não tem que descolonizar nada. O pau comendo no mundo inteiro, os povos lutando por sua libertação de armas na mão, a Espanha sofrendo pressões por parte da ONU, e a Espanha tenta segurar a onda, transformando o Saara em sua província, juridicamente falando. Só que aí no começo da década de 60, em 1963, se eu não me engano, a ONU declarou o Saara Ocidental como um território não autogovernado, um território pendente de descolonização. Vamos lembrar, esse período é o período de maior efervescência da luta de libertação nacional no mundo inteiro. Toda a Indochina e a Guerra do Vietnã é a parte mais conhecida, a Guerra da Argélia, a luta nas colônias portuguesas. Muitos movimentos de libertação nacional, principalmente na África e na Ásia, estavam em polvorosa, estavam lutando por sua independência, estavam lutando contra o colonialismo europeu. E de 66, a ONU passa todos os anos a convocar a Espanha a realizar um referendo. A ONU queria que a Espanha realizasse uma votação, um referendo entre o povo saarauí, para eles decidirem se eles queriam continuar como parte da Espanha ou se eles queriam formar um governo próprio. A Espanha nunca fez isso e o tema do referendo existe até hoje. É nesse contexto de lutas de libertação nacional pipocando no mundo inteiro e de Espanha pressionada e convocada ano a ano pela ONU para fazer um referendo para que a população sarauí decidisse o seu futuro. Nesse contexto, no ano de 69, é fundado o primeiro movimento de libertação sarauí, fundado pelo jovem Mohamed Bassiri, esse que está aparecendo na tela aí para vocês agora. Ele funda uma organização sarauí, uma organização nacionalista para lutar contra o colonialismo espanhol, mas no ano seguinte uma manifestação organizada por esse movimento é brutalmente reprimida pelo exército espanhol. Bassiri desaparece, provavelmente foi morto e o corpo desapareceu no deserto, e ele acaba se tornando mártir da luta de libertação nacional sarauí. Até hoje é muito referenciado por ter sido o fundador do primeiro movimento de libertação nacional daquele povo. O corpo de exército que reprimiu essa manifestação e matou Bassiri foi a Legião Estrangeira Espanhola, criada com o envolvimento pessoal de Franco, que estava muito preocupado com os reveses, as derrotas sofridas pelo exército espanhol na África contra esses combatentes nômades do deserto. Então ele funda essa legião estrangeira espanhola, muito preocupado com isso, que acaba se tornando uma força de elite da ocupação colonial espanhola no Saara Ocidental. Pessoal, na década de 70, a Espanha constrói uma grande esteira, pensem, uma esteira mesmo de transporte de itens, que liga as minas de fosfato no interior do Saara Ocidental com a costa. É uma esteira que vai ter cerca de 100 quilômetros, vocês estão vendo as imagens aí na tela agora, e é uma esteira que existe até hoje, inclusive hoje é utilizada pelo Marrocos para transportar o fosfato das minas saarauís. Mas é a Espanha que vai construir essa esteira e marca um momento de grande extração desse minério, mas acaba abrindo também um flanco. Existe aí uma vulnerabilidade, existe uma grande peça logística que pode ser sabotada e foi sabotada, mas a gente vai chegar nisso depois. Mas é uma esteira que transportava e hoje ainda transporta o fosfato das minas no interior do Saara Ocidental até a costa para serem exportadas. E aqui a gente chega no ponto crucial desse tema. Em 1973, jovens saarauís, jovens desse povo que viviam no Saarauí, que viviam no Marrocos, que viviam na Espanha, na Argélia, na Mauritânia, vários jovens se reúnem e criam, inspirado naquele primeiro movimento de libertação nacional, eles criam a Frente Polisário. A Frente Polisário é um movimento que até hoje conduz a luta do povo saarauí. E para conduzir essa luta, a Frente Polisário ela tem um braço armado, ela tem um exército próprio, que é o Exército de Libertação Popular Saarauí. Isso é uma força majoritariamente de guerrilha, que depois, com o passar do tempo, passa a se profissionalizar mais, mas que até hoje combate utilizando táticas de guerrilha majoritariamente. Em 74, a Espanha faz um censo demográfico
do povo saharaui na ideia de caminhar para a realização do referendo que a ONU, ano após ano, convocava a Espanha a realizar. Aquele referendo, aquela votação em que o povo saharaui votaria se vai continuar como parte da Espanha ou se quer ser independente. Veja, a ONU tentando gerir essa questão colonial ainda em aberto. Isso tudo acontece num contexto em que não só o mundo inteiro passava por várias lutas de libertação nacional, tendo sucesso, não só que a ONU pressionava a Espanha pelo referendo, mas acontecia num contexto em que a Frente Polisário, no Saara Ocidental, não dava paz à dominação colonial espanhola. Então a Espanha tinha que lutar no deserto contra os guerrilheiros saharauis, que sabotavam a estrutura colonial, e duas ações da Frente Polisário merecem um destaque especial aqui para a gente pensar nas táticas de luta dessa frente. Uma das ações que marcou e enterrou de vez também esse momento do colonialismo espanhol foi a destruição e a queima de uma parte daquela correia transportadora de fosfato que eu falei para vocês. A Espanha construiu uma grande esteira que levava o fosfato do interior do Saara para a costa, mas não conseguia garantir a segurança de toda essa esteira, e a Frente Polisário conseguiu conduzir uma ação de sucesso de sabotagem que destruiu parte dessa esteira. E a Espanha tentou resolver essa questão da esteira contratando caminhões para levar o fosfato para continuar abastecendo, ou melhor dizendo, continuar garantindo o abastecimento na costa para exportação. E o que a Frente Polisário fez foi sequestrar um empresário espanhol do ramo da mineração e forçar, com isso, o fechamento das minas de fosfato. Esse empresário ele ficou preso, ficou cativo por 7 meses. Isso obrigou a Espanha a fechar essas minas para garantir que ele não fosse morto pela Frente Polisário. E com esse sequestro, a Frente Polisário conseguiu garantir que, pelo menos naquele momento, a extração de fosfato, que era a principal atividade econômica do colonialismo espanhol no Saara Ocidental, fosse interrompido. Isso enterrou o controle espanhol sobre o Saara Ocidental, porque passava a ser muito custoso, sem retorno econômico, já que a exploração de fosfato foi interrompida. Olha o papel do sequestro surgindo aí novamente. Não é só algo contemporâneo, não, hein? Nesse momento, dois atores entram em cena, que é o Marrocos e a Mauritânia. Pessoal, também em 74, em 1974, Hassan II, rei do Marrocos, esse que vocês estão vendo na tela aí, que vai ser um personagem importante para essa história, ele, o rei do Marrocos, junto com o presidente da Mauritânia, então o país que faz fronteira com o Saara Ocidental ao norte e o país que faz fronteira com o Saara Ocidental ao sul e a leste, que é o Marrocos e a Mauritânia, recorrem ao Tribunal Internacional de Justiça ou a Corte Internacional de Justiça, a CIJ. A ideia deles era recorrer ao Tribunal de Haia, dizendo que o Saara Ocidental lhes pertencia, que não era nem da Espanha nem do povo saharaui, mas era parte do Marrocos e da Mauritânia, seria dividido entre eles. E a ideia foi entrar com um recurso no Tribunal de Haia para impedir o referendo que a Espanha ia fazer para que o povo saharaui votasse sobre a sua independência ou continuação no território espanhol. Nesse contexto, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Os guerrilheiros saharauis lutam contra o exército espanhol no meio do deserto. O Marrocos começa a preparar tropas para invadir o Saara Ocidental. Quando sai o resultado do recurso que eles fizeram ao Tribunal de Haia, que diz que o Saara Ocidental não é nem da Espanha, não é nem do Marrocos, não é nem da Mauritânia. A decisão do Tribunal de Haia é de que o povo saharaui é um povo à parte, que embora tenha tido contato com os povos do Marrocos, tenha tido contato com os povos da Mauritânia, tenha tido contato com o Estado espanhol, mas que eles configuram uma identidade política em si e não parte de outros. Ou seja, é uma decisão que diz que o povo saharaui é independente e precisa da sua independência. Assim que sai o parecer desfavorável para o Marrocos, o rei Hassan anuncia o episódio que ficou conhecido como Marcha Verde. Foi uma grande caravana de civis
e militares marroquinos. Vocês estão vendo as imagens aí na tela. Cerca de 350 mil civis e quase 30 mil militares marroquinos marcham em direção ao Saara Ocidental e ocupam aquela parte da terra. Essa marcha, hoje se sabe que ela foi organizada com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio da França, além de um pequeno detalhe de um financiamento também israelense e saudita. Então a ideia era forçar a ocupação populacional desse território e garantir com isso uma espécie de fato consumado. O Marrocos primeiro invade e ocupa aquela região e depois negocia com a Espanha, que já estava negociando com o Marrocos nos bastidores, a passagem daquele território do Saara Ocidental para o Marrocos e para a Mauritânia. Inclusive, quem está envolvido nisso aí por parte dos Estados Unidos foi Henry Kissinger, tá? Enquanto esse homem estava vivo, qualquer desgraça que acontecia, ele estava no meio. Então, a principal ideia do plano da Marcha Verde, além de pressionar a Espanha, era criar essa situação de fato consumado. Com esses quase 400 mil marroquinos no Saara Ocidental, ocupando e vivendo no Saara Ocidental, colonizando, tornando-se colonos marroquinos no Saara Ocidental, existia essa situação de fato consumado. Quem é que vai tirar eles de lá? Vai haver uma guerra contra eles? Só a Frente Polisário lutou essa guerra. Essa situação lembra muito a situação de Israel na Cisjordânia. Os colonos judeus na Cisjordânia e no território palestino. O Marrocos tem muita semelhança com Israel em várias coisas, vocês vão ver. Olha só um parêntese aqui. Dá uma olhada nesse mapa na tela aí para vocês agora. Esse é o mapa do Grande Marrocos. Observem aí essa parte mais escura, é o Marrocos hoje, e todo o restante marcado é a parte dos países vizinhos que o Marrocos considera como seu território, como parte do Grande Marrocos. Sabe quem tem uma doutrina muito parecida? O Estado de Israel, que também tem uma doutrina do Grande Israel, que precisa ocupar e tomar vários territórios do seu entorno. Essa ideia do Grande Marrocos sempre teve muito presente na elite marroquina, mas é com Hassan II, aquele rei que a gente viu, que esse tema passa ao primeiro plano da política e é utilizado como uma doutrina de Estado. Nessa época, o rei marroquino ele tinha uma relação muito turbulenta com o exército marroquino e sofreu duas tentativas de golpe. Então a ideia, inclusive nesse caso, havia também um cálculo político de manter o exército ocupado e de utilizar a ofensiva contra o Saara Ocidental como uma forma de aliviar as tensões políticas na capital, contra o seu governo, contra a sua monarquia, e ocupar os militares marroquinos numa guerra pela expansão rumo ao Grande Marrocos. Parece muito com Israel, não parece não? Mas bora lá. 1975, Franco morre e as pressões do Marrocos e da Mauritânia dão certo e a Espanha negocia um acordo tripartite que foi feito inicialmente em segredo e que transferia a administração do território da Espanha para o Marrocos e a Mauritânia. Mais uma vez, o apoio da França e dos Estados Unidos e a pressão dos Estados Unidos sobre a Espanha foi fundamental para garantir que a Espanha cedesse e entregasse a sua colônia para o Marrocos e a Mauritânia. É importante salientar, pessoal, que até hoje esse acordo tripartite é considerado ilegal porque a Espanha não tinha autonomia para ceder aquele território, juridicamente falando, já que ela era responsável pelo procedimento da descolonização. Fato é que ela transferiu e retirou as suas tropas e acontece uma coisa curiosa. No dia 28 de setembro de 76, os últimos militares espanhóis saem do Saara. Um dia antes, a Frente Polisário declara a independência e declara fundada a República Árabe Saharaui Democrática. Vou observar uma coisa aqui, pessoal. Nesse momento, a Frente Polisário tinha uma ideologia marcadamente socialista, assim como quase todos os movimentos de independência do mundo inteiro. Se não socialistas, eram muito simpáticos ao socialismo, uma vez que o socialismo financiava e apoiava a luta de libertação desses povos. Inclusive, a primeira constituição dessa República Saharaui declarava aquele Estado, abre aspas, uma República Árabe, Islâmica, Democrática e Socialista. Depois da queda da União Soviética, enfim, do fim do bloco socialista, é adotada uma nova Constituição em 95,
que faz uma série de mudanças ideológicas nesse documento, né, que acompanha toda a série de mudanças ideológicas em vários movimentos de libertação e vários movimentos no mundo no geral que acompanha essa queda do Bloco Socialista. Vamos lá, o contexto político passa a ser outro nesse momento. Espanha se retira do Saara Ocidental, Frente Polisário, o Movimento de Libertação Nacional, declaram uma república, proclamam uma república, mas o Marrocos invade o Saara Ocidental pelo norte e a Mauritânia pelo sul. E aí começa a segunda fase da Guerra de Libertação do Povo Saarauí, que agora deixa de ser contra a Espanha e passa a ser, ao mesmo tempo, contra o Marrocos e contra a Mauritânia. Essa invasão do Marrocos causa um êxodo gigantesco da população saarauí fugindo dessa guerra ou sendo expulsa pelas forças marroquinas. Quase 40 mil saarauís, na sua maioria mulheres e crianças, porque os homens estavam alistados no exército da Frente Polisário para lutar contra o Marrocos e a Mauritânia, mas quase 40 mil saarauís fogem para o interior do deserto, esperando que as condições horríveis no interior do deserto protegessem eles da ofensiva marroquina e mauritana. Durante esse êxodo em massa, essas colunas de dezenas de milhares de saarauís fugindo pelo deserto, eles foram perseguidos pelas forças armadas marroquinas, muitos foram mortos, muitos foram bombardeados no meio do deserto do Saara, o exército marroquino bombardeando com napalm os saarauís que fugiram. Essa parte da população que foge em direção à Argélia e funda aqueles campos de refugiados que eu falei para vocês no início. E lá começam a estruturar uma administração civil de um governo no exílio. Nessa guerra, a Mauritânia só participa durante 4 anos, porque a Frente Polisário, além das suas táticas de guerrilha dentro do deserto contra as forças mauritanas, começa a conduzir também ataques dentro do território mauritano e nas principais cidades na Mauritânia. Isso acaba, além de desgastar o exército mauritano no deserto, no próprio Saara Ocidental, também acaba tornando muito custosa a manutenção daquela guerra pelos ataques que aconteciam dentro do seu território. 4 anos depois, em 79, a Mauritânia se retira do Saara Ocidental e o Marrocos decide anexar a parte que tinha concordado em dividir com a Mauritânia porque ela se retirou da guerra. Não aguentou o tranco. É muito importante salientar o papel da Argélia nessa luta, que sempre foi a principal financiadora, fornecedora de armas e o principal apoio diplomático à luta do povo saarauí. O exército do Marrocos, ao contrário do exército espanhol, por exemplo, que decidiu se retirar quando a luta se tornou muito custosa, e ao contrário da Mauritânia, que fez o mesmo, o exército do Marrocos coloca todo o empenho e se desgasta muito nessa guerra que se prolonga, mas eles conseguem ocupar a maior parte do território do Saara Ocidental e, considerando que o seu exército já está muito desgastado, eles partem para a construção do muro de areia que hoje separa os territórios ocupados das zonas libertadas pela Frente Polisário. Existe uma diferenciação que precisa ser feita aqui, porque a situação da Mauritânia e do Marrocos é diferente. A Mauritânia é um país muito mais fraco economicamente e militarmente. Então, a tática da Polisário nesse caso foi de realizar muitos ataques dentro do território da Mauritânia, inclusive como forma de gerar uma situação em que o exército mauritano, inclusive, derruba o governo e assina um acordo de paz para se retirar daquela guerra. E é isso que acontece. Em 78 tem um golpe de Estado, um golpe militar, que derruba o presidente que tinha assinado o Acordo de Madrid com a Espanha para dividir o Saara Ocidental e se retira da guerra. Então a tática, inclusive, muito acertada, conta com muitos elementos de guerra psicológica. Conduzir ataques na capital da Mauritânia, por exemplo, que em tese estava longe da frente de batalha, tornou o custo político daquele conflito muito maior que o custo militar, que já era alto. E é nesse momento, 1981, que o rei do Marrocos ordena a construção do muro. Um muro de 2.200 quilômetros que separa o território ocupado pelo Marrocos das zonas libertadas. É um muro cujo entorno está emprenhado de milhões de minas antipessoal que você pisa e explode, esgarça tudo. E é muito vigiado por soldados e drones. E aí você deve estar pensando, putz, mais uma semelhança com a situação de Israel na Palestina e seu muro na Cisjordânia. Então veja que coincidência, pessoal. Israel oferece assistência técnica
para que o Marrocos construa esse muro no território ocupado. Só para a gente visualizar novamente, observe esse mapa aí na tela para vocês. Essa linha vermelha inteira é um muro que vai desde dentro do território do Marrocos, sai de dentro do território do Marrocos, percorre todo o território ocupado até o mar, até o Oceano Atlântico. Então separa totalmente o território que o Marrocos ocupa do Saara Ocidental do território que é controlado pela Frente Polisário. Só sobra lá em cima uma brechinha de nada na fronteira com a Argélia, que é justamente o que garante o trânsito dos acampamentos de refugiados aí no topo direito do mapa com a zona libertada, que é onde acontece a guerra hoje. Então, observem não só a diferença no tamanho dos territórios controlados por ambos os lados da guerra, mas observem qual território é controlado por cada um desses lados. Enquanto a Frente Polisário controla só uma faixa desértica, uma faixa muito pequena dentro do deserto do Saara, e na prática está cercada pelo muro de um lado e pela Mauritânia no sul, e no leste, inclusive, essa faixa de terra está totalmente cercada por um muro e pela Mauritânia do outro lado, o Marrocos ocupa a maior parte e a melhor parte desse território, já que controla o acesso ao Oceano Atlântico e a pesca no riquíssimo banco pesqueiro do Saara, além de ficar com a faixa costeira de terra que é muito mais fértil que o interior desértico. E é justamente nessa faixa de terra que está sob controle marroquino que estão as minas de fosfato. E vejam, eu falei para vocês que esse muro ele é cercado por muitas minas terrestres. Lembram? Aquele site espanhol que eu mencionei no início, Decifrando la Guerra, ele mandou representantes para o Saara Ocidental e conseguiram inclusive entrevistar o chefe das operações anti-minas, seção do exército saarauí que lidava com essas minas terrestres e tenta removê-las. Essa entrevista que está aparecendo na tela aí agora para vocês, o print dela, caso queiram ler, tem um ótimo resumo do que é esse muro e eu vou ler para vocês. É uma frase curtíssima que diz o seguinte: a cobertura política para o muro é francesa, a tecnologia é americana, a ideia é israelense e o financiamento vem de países árabes. Os países do Golfo, inclusive, com a Arábia Saudita ocupando o protagonismo desse financiamento ao Marrocos. Então a construção do muro ela se dá num momento em que o Marrocos estava enfraquecido na luta contra a Polisário, mas também, principalmente, para tentar evitar incursões e operações da Frente Polisário e do Exército Saarauí no território marroquino. A situação era tanta, o enfraquecimento marroquino era tanto nessa guerra que a França precisou intervir militarmente em apoio ao Marrocos, lutando contra os saarauís. Nesse contexto, a ONU volta a tentar mediar esse conflito. A República Saarauí, inclusive, é aceita na União Africana, um importante fórum multilateral do continente africano, diversos países e governos da África. O Marrocos inicialmente sai da União Africana em protesto, achando que isso forçaria os países a expulsar a República Saarauí. Isso não acontece. Décadas depois, só em 2017, o Marrocos volta à União Africana. Mas eis que a gente chega então a 91, pessoal, que é o grande marco. Em 1991 é assinado um cessar-fogo entre a Frente Polisário e o Marrocos, com vistas à realização daquele referendo que a ONU cobrava a Espanha de fazer. A ONU, nesse momento, cria então uma missão conhecida como MINURSO, cujo nome completo é Missão das Nações Unidas para o Referendo do Saara Ocidental, e a tarefa dessa missão da ONU, fundada em 91, era organizar e garantir a realização do famoso referendo em que o povo saarauí diria se quer ser independente ou que se quer continuar, dessa vez, como parte do Marrocos, não mais da Espanha. Vamos lembrar, pessoal, que a ONU é o que os países do Conselho de Segurança fazem dela. Qualquer iniciativa da ONU mais incisiva era vetada pela França no Conselho de Segurança. Inclusive, a MINURSO, a missão da ONU, era a única missão do mundo que não podia, inclusive, monitorar violações de direitos humanos, porque a França não autorizava no Conselho de Segurança que isso acontecesse. Então, as várias prisões arbitrárias, assassinatos, acusações de tortura, tudo isso surgia na imprensa europeia, principalmente francesa,
e espanhola. Tudo isso era denunciado pelos jornalistas, pelo povo saharaui, pela Frente Polisário, mas nada nunca foi investigado pela missão da ONU, porque ela nunca teve esse papel, que ela nunca foi autorizada a fazer isso. Pessoal, e a história depois do acordo de cessar-fogo, a história do Marrocos ganhando tempo e tentando fazer da questão saharaui algo esquecido. A grande disputa que se dá depois do acordo de cessar-fogo, ainda tendo o referendo como horizonte, um referendo que ficou óbvio que o objetivo do Marrocos era impedir que acontecesse, a grande questão se tornou quem votaria no referendo saharaui por sua autonomia, por sua independência. A ONU, foi a missão da ONU que fez o levantamento de quem seriam os eleitores permitidos a votar, e o Marrocos fez desse processo uma trincheira de desgaste. Para vocês terem uma ideia, o Marrocos enviou mais de 200 mil recursos para a missão da ONU, tentando fazer com que os colonos marroquinos que viviam no Saara Ocidental pudessem votar sobre o futuro do Saara Ocidental. Ao invés de serem só os saarauís que decidiriam se continuariam com o Marrocos ou teriam independência, o Marrocos queria que os marroquinos que lá viviam e que foram colocados lá para colonizar a terra pudessem votar. Essa era a forma do Marrocos de tentar garantir o resultado do referendo favorável a si. No fim das contas, a ONU decidiu e concluiu que 86 mil saarauís que viviam no território ocupado pelo Marrocos e nos territórios controlados pela Frente Polisário poderiam votar. E aqui entra mais uma quebra de braço. Vejam só, pessoal. A pessoa responsável por esse procedimento da ONU era um enviado especial do secretário-geral, e esse enviado especial era James Baker. Esse nome acaba conhecido porque empresta o nome aos planos de tentativa de resolução da questão via ONU. No ano 2000 tem o plano Baker 1, mas que é rejeitado pela Frente Polisário porque não tinha o referendo como forma de resolução. O referendo não fazia parte do plano Baker 1. Um plano que propunha que o povo saharaui tivesse autonomia em todas as questões, exceto política externa e defesa. Era um plano que, na prática, garantiria a anexação do Saara Ocidental ao Marrocos. A Frente Polisário não aceitou. Em 2003, vem o plano Baker 2. A proposta é que o Saara continuasse como um território sob o poder marroquino por 4 anos, mas que nesse período a região tivesse um poder executivo e uma Assembleia Legislativa que teria como missão organizar o referendo. E dessa vez é o Marrocos que não aceita, porque ele não queria que um referendo acontecesse. Vejam só, esse paralelo entre a causa saharaui e a causa palestina, ele é relativamente conhecido entre os que conhecem a questão saharaui, que são poucos, infelizmente. Mas existe uma série de protestos do povo saharaui dentro do Saara Ocidental ocupado pelo Marrocos que são conhecidos como intifadas, o mesmo termo utilizado para descrever as revoltas palestinas contra Israel. Entre essas intifadas, a mais famosa é de 2010. Em 2010, uma série de ativistas, militantes saharauis iniciam um acampamento que se estende e acaba se tornando enorme, um acampamento feito na capital do Saara Ocidental ocupado pelo Marrocos, e é um acampamento que muito facilmente atinge a casa dos milhares. E o exército do Marrocos reprime esse acampamento de maneira muito dura, destrói o acampamento. As imagens circularam o mundo inteiro em 2010. A Frente Polisário fala em dezenas de desaparecidos, vários mortos. E esse episódio é conhecido como a Terceira Intifada Saharaui. Pessoal, entre 91 e 2020, 5 anos atrás, impera esse cessar-fogo. Isso acaba virando um período em que o Marrocos utilizou para se consolidar e consolidar a sua ocupação. E na prática, o tema do Saara Ocidental acaba esquecido. Muitos sarauís nos acampamentos na Argélia passam, especialmente as novas gerações, passam a pedir pelo retorno da guerra, porque fica claro que aquele cessar-fogo não é uma paz. Foi a forma do Marrocos sentar em cima da ocupação, atrapalhar e garantir que o referendo jamais aconteceria e fazer com que o tema fosse sendo esquecido e a luta saharaui fosse desaparecendo. Uma ótima recomendação para entender como é que funcionam e quem são os saharauis que vivem nesses acampamentos lá na Argélia
é um documentário feito por um brasileiro, um documentário que está disponível no YouTube. O nome do documentário é Um Fio de Esperança: Independência ou Guerra no Saara Ocidental. Um documentário incrível, feito nos acampamentos. O diretor viajou, foi para lá, cobriu em loco, entrevistou muita gente. E é um material incrível, inclusive porque tem narração em português. E tá disponível no YouTube, tá? Mas vejam, pessoal, o que acontece de fato é que o Marrocos utilizam a desculpa do cessar-fogo com vistas à realização do referendo, que ele nunca planejou que acontecesse, como forma, primeiro, de se recuperar da grande guerra de desgaste no deserto contra a Frente Polisário, para se reconstruir, para se rearmar, para modernizar suas forças armadas, inclusive porque o Marrocos e a Argélia são os dois grandes rivais que ali no Maghreb disputam a liderança regional. É assim há muito tempo, porque nos anos da Guerra Fria, a Argélia é muito mais próxima ao bloco socialista, muito mais próxima à União Soviética, embora ela própria fosse um país membro dos países não alinhados, enquanto o Marrocos sempre foi um grande aliado dos Estados Unidos e do mundo ocidental, da França e dos grandes representantes do bloco capitalista ou do Ocidente no geral durante a Guerra Fria. E como não poderia ser diferente, isso se refletiu bastante na questão saharaui, principalmente porque os grandes apoiadores dos sarauís durante a guerra eram a Argélia e a Líbia de Gaddafi. Então, com o passar dos anos, depois do cessar-fogo de 91, o Marrocos consegue se recuperar, consegue se reerguer, reequipa suas forças armadas, moderniza suas forças armadas, com muito apoio dos Estados Unidos, da França, da Arábia Saudita e de Israel. São os principais quando o tema é o armamento do Marrocos. E a gente dá outro salto temporal para chegar no momento atual, porque esse vídeo já está gigantesco, mas foi preciso que assim fosse. A guerra na Ucrânia, de certa forma, também se reflete nessa questão, porque as grandes mudanças, né, as grandes mudanças de paradigma geopolítico acontecendo no mundo hoje, se refletem na questão saharaui e principalmente na decisão do retorno à guerra. Desde 2020 voltou à tona a guerra entre a Frente Polisário e o exército marroquino, que nesses últimos anos vem sendo conduzida como uma guerra de desgaste, uma guerra de atrito, principalmente com ataques de artilharia contra o muro que ainda separa os territórios. Então esse conflito se transformou de uma guerra de guerrilha muito acirrada, tanto no deserto quanto no território ocupado pelo Marrocos. Depois da construção do muro, a guerra meio que se entrincheirou em torno dele. E ela segue até hoje, ela segue até 2025, ainda numa situação de baixa intensidade, embora os combates continuem acontecendo, combates esquecidos, já que ninguém, ou pouquíssimos, para não dizer ninguém, acompanham o tema da luta do povo saharaui, que ainda vive com a esperança de voltar para sua terra. Lembre-se, a maior parte dos saharauis fora do território ocupado vivem na Argélia, nos acampamentos de refugiados. O estopim da guerra, decisão prática pelo retorno, acontece quando o Marrocos abre uma brecha no muro para tentar pavimentar uma estrada que passe até a Mauritânia. Porque se o muro cerca todo o território ocupado, também separa o Marrocos da Mauritânia, porque existe uma pequena faixa de terra ali entre o muro e a fronteira com a Mauritânia, que é controlada pela Frente Polisário. O Marrocos rompeu esse muro, abriu essa brecha e criou uma rota terrestre em direção não só à Mauritânia, como todo o sul da África, já que antes todo esse percurso era feito pelo mar, de maneira mais cara, mais custosa. Então é uma rota que cumpre um papel geoestratégico fundamental, por isso foi reaberta e isso foi utilizado, esse foi o estopim para o retorno da guerra em 2020. Embora a decisão de retomar a guerra tenha sido uma decisão política da Frente Polisário, que tomou essa decisão num congresso da frente, com debate entre os delegados e os representantes, e decidiu que, considerando que o referendo não aconteceria porque o Marrocos não deixaria acontecer, seria necessário fazer as armas voltarem a falar. Sobre esse tema, olhem essa entrevista que está aparecendo na tela aí para vocês agora, feita com o delegado da Frente Polisário na Espanha, em 2020, depois do rompimento do cessar-fogo, em que ele diz, abre aspas, o que deve ficar claro é que o atual cenário de guerra não é uma birra, não é uma questão tática, não é um meio de atrair atenção.
a guerra é séria demais para ser usada dessa forma. É algo tão sério que tomar essa decisão exigiu uma reflexão muito profunda da Frente Polisário e do povo saharaui. Tomamos essa decisão porque todas as vias possíveis para resolver a situação pacificamente já nos foram fechadas. Sempre alertamos que, se o caminho pacífico falhar, o oposto seria a ação militar. Não desejamos a guerra, mas a guerra é um direito que os movimentos de libertação nacional, neste caso a Frente Polisário, têm para continuar a defender seus direitos legítimos. Tem uma outra entrevista do mesmo portal, só que dessa vez com o delegado da Polisário na Europa e na União Europeia, que ele resume bem isso. É essa entrevista que está aparecendo no print para vocês aí agora. Nessa entrevista, ele resume a situação e o retorno à guerra com esse trecho aqui. A posição no Conselho de Segurança reflete o equilíbrio de poder no terreno. Iniciamos um processo para alterar esse equilíbrio. Luta armada, ativação da resistência em territórios ocupados e também ativação da ação diplomática. Vejam só, em 2020, depois da reativação da luta armada, do retorno à guerra, acontece uma outra coisa também. Trump, no final do seu primeiro mandato, reconhece a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental. Alega que os Estados Unidos reconhecem que aquilo é território marroquino. Isso foi uma negociação feita em troca de que o Marrocos reconhecesse a existência do Estado de Israel. O Marrocos até então não reconhecia o Estado de Israel, embora tivessem relações muito profundas, como a gente viu, e negocia esse reconhecimento com o reconhecimento dos Estados Unidos, que vem em 2020. Isso em muito contraria a posição do povo marroquino, que todo ano faz uma manifestação gigantesca. Vejam essa foto que está aparecendo na tela aí agora para vocês. Essa é uma foto, inclusive, do ato em 2024. Todo ano no Marrocos acontecem gigantescas manifestações em solidariedade à Palestina. Mas o que é que acontece? Inclusive, essa ação do rei do Marrocos, da monarquia marroquina, foi criticada até por vários partidos no governo. Só que o que é que acontece? A política externa e a defesa do Marrocos são responsabilidade da monarquia, do Palácio Real, e não do governo do Marrocos, que acabam sendo duas coisas diferentes. Existe uma liderança de governo e existe uma liderança de Estado, que é o rei. Para vocês lembrarem, na Copa de 2022, inclusive, quando o Marrocos se classificou nos pênaltis em cima da Espanha, nas comemorações os jogadores exibiram bandeiras da Palestina. Observem essas fotos aí, para quem não lembra. Pessoal, e junto com a reviravolta grande, que foi o reconhecimento por parte dos Estados Unidos da soberania marroquina sobre o Saara Ocidental, do controle da ocupação marroquina sobre o Saara Ocidental, em 2022, outro grande acontecimento marcou essa questão, que foi a mudança de posição por parte da Espanha. Se antes a Espanha assumiu uma posição pública de apoiar um referendo, de tentar buscar resolver a questão do Saara Ocidental, tentando manter uma posição que em algum grau reparasse o erro, entre muitas aspas, porque eles não consideram que foi um erro, de ceder o Saara Ocidental ao Marrocos e à Mauritânia. Até aqui, até 2022, a Espanha cumpria um papel público inclusive, de pressionar pelo referendo, de tentar fazer com que a questão do Saara Ocidental fosse resolvida. O que acontece em 2022 é que o governo espanhol, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, ele anuncia uma reviravolta na posição da Espanha, que passa a assumir de uma neutralidade anterior, passa agora a apoiar o plano de autonomia marroquino, que é basicamente garantir o controle do Marrocos sobre todo o Saara Ocidental. A leitura que eu faço é que essa posição da Espanha se deve muito, inclusive, à cartada que o Marrocos passou a utilizar desde que a guerra recomeçou em 2020. Desde o retorno da guerra, o Marrocos tem utilizado a questão da imigração a partir de suas fronteiras como uma arma. Lembra que eu falei que isso podia ser uma cartada mais agressiva, uma forma do Marrocos pressionar a Espanha seria liberar o controle da imigração a partir de suas fronteiras, para que a Espanha tivesse que lidar com essa questão. Essa mudança de posição espanhola que aconteceu em 22 pode ter sido uma resposta, uma rendição, uma concessão ao Marrocos, para que o Marrocos voltasse a fechar e manter um controle maior
sobre as suas fronteiras. Mas aí é que tá, é uma concessão que a Espanha faz ao Marrocos sem nenhuma garantia. Inclusive porque assim que o Marrocos der como resolvida a sua questão do Saara, existem outras questões entre Marrocos e Espanha que ainda estão em aberto. O Marrocos reivindica, por exemplo, soberania sobre as Ilhas Canárias, que estão perto da sua costa, mas que têm soberania espanhola, é controlada pela Espanha. O mesmo pode ser falado de Ceuta, por exemplo, que é uma cidade espanhola na África ainda, sobre a qual o Marrocos também reivindica soberania. Então, o que é que garante que depois que o Marrocos resolver a sua questão no Saara Ocidental, ele não vá partir para essas possessões espanholas perto do seu território? Provavelmente é o que vai acontecer. Por fim, a situação atual da guerra pode ser resumida como uma guerra de atrito, que acontece principalmente no muro. A intenção da Frente Polisário é desgastar as forças marroquinas no muro e atingir também a própria infraestrutura do muro construído pelo Marrocos. Mas, para além do ataque às forças marroquinas no muro, a ideia tem sido atingir alvos em profundidade dentro do território ocupado pelo Marrocos, o que vem acontecendo, inclusive em 2024, se eu não me engano, um aeroporto importante dentro do território ocupado foi atingido pela Frente Polisário. Um outro elemento particular desse conflito, mas que não é mais tão particular assim, é o alto uso de drones. A maior parte de drones israelenses e turcos usados por parte do Marrocos. Inclusive, Israel é hoje o terceiro maior fornecedor de armas para o Marrocos nessa guerra. Pessoal, hoje mais de 80 países do mundo reconhecem a existência da República Sarauí. Na América Latina, só 3 países não reconhecem essa república: a Argentina, o Chile e o Brasil, que mantêm uma postura de neutralidade com eventuais incentivos, financiamento de programas da ONU para os refugiados que vivem na Argélia, mas sem reconhecer a existência da República Sarauí no Saara Ocidental. A despeito disso, existe uma representação da Frente Polisário aqui no Brasil e existe um trabalho de solidariedade que é tocado aqui no Brasil, já foi tocado por meio de uma frente parlamentar cuja atuação foi liderada por uma deputada que foi deputada distrital no Distrito Federal e foi deputada federal pelo PT, a deputada Maninha, cujo nome completo é Maria José Conceição, essa que vocês estão vendo aí na tela agora. Inclusive, é uma das presidentes da Associação de Solidariedade ao Povo Saraui, que existe aqui no Brasil, que está em atividade ainda hoje. E essa associação, inclusive, e essa é a razão desse vídeo, essa associação está organizando uma caravana para visitar os acampamentos de refugiados sarauis na Argélia e conhecer em loco a situação desse povo que até hoje luta por sua independência e cuja luta ainda é desconhecida por muita gente. Esse card que vocês estão vendo na tela aí agora contém as informações principais dessa caravana. Vocês podem entrar em contato através dos meios que constam aí nesse card, trocar uma ideia com a galera, pedir mais informações. Caso você se interesse, eu tenho certeza que essa seria uma experiência incrível. Eu mesmo queria ir, né? Mas infelizmente, por questões relacionadas à grana, compromissos de trabalho, mas principalmente questões relacionadas ao financeiro, eu não pude nesse momento participar dessa caravana. Espero que no futuro, numa próxima caravana, eu possa participar, possa ver, possa conhecer os acampamentos. Gostaria muito de fazer uma cobertura em loco, produzir material aqui também para o canal, fazer entrevistas, enfim, além de, é claro, passar um tempo e conhecer o famoso deserto do Saara. O pessoal lá no grupo da caravana, de pessoas que queriam ir para a caravana, colocou umas imagens de outras caravanas que foram para lá e simplesmente incrível aquele céu absurdamente estrelado. Vou colocar só uma foto para vocês verem aí. Essa foto foi feita por uma pessoa que foi para a caravana e ver isso ao vivo deve ser incrível. Você deve voltar com muita história para contar, além, é claro, de acompanhar uma luta de libertação nacional, herdeira das lutas de libertação nacional do século passado, que ainda existe hoje, uma luta ainda em aberto, uma questão ainda sem resolução e que inclusive eu arrisco uma coisa aqui nesse vídeo que fica para o futuro. Não é impossível que em algum momento uma guerra entre Marrocos e Argélia
estoure no Maghreb, no norte da África. Porque esses dois países, além de estarem numa corrida armamentista nos últimos anos, disputam a hegemonia daquela região. Eu não me surpreenderia se a questão do Saara Ocidental, considerando que está na fronteira dos dois países e que a Argélia, por muito tempo e até hoje, apoia a luta do povo saharaui, não me surpreenderia se essa questão fosse o estopim para um conflito entre ambos os países. Pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado. Esse vídeo está enorme. A gravação completa ficou com quase 3 horas. A edição vai ser muito trabalhosa, mas espero que tenham gostado do resultado final. Se você chegou até aqui, não deixa de comentar para ajudar no engajamento, de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. A gente se encontra no próximo domingo. Um abraço e até mais ver.